Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ludmilla. Em janeiro de 2020, eu e meu esposo, o Dago, a gente veio aqui para o Canadá para fazer intercâmbio e eu decidi criar esses vídeos para compartilhar a nossa experiência. E, na verdade, eu comecei a gravar os vídeos porque eu estava muito brava com coisas que eu tinha descoberto aqui, né, que não era bem do jeito que eu imaginava, como era no Brasil, que eu tinha sido mal assessorada, né, quando eu procurei uma empresa para me ajudar a vir para cá. Enfim, e eu tava pé da vida porque, por vários motivos, né. Tanto é que os primeiros vídeos foi explicando como é que é aqui no Canadá e explicando, né, como é que era o curso, como é que eram os termos, o co-op, que o termo não tem 6 meses, tem 4, você pode fazer um em seguida do outro, enfim, tem uns vídeos aí mais no início que eu explicando como que funciona, porque foram informações que eu procurei e eu não encontrei. E nunca tirei, né, a minha responsabilidade, né, porque eu fiz tudo muito rápido, o meu plano foi, assim, questão de 6 meses já estava tudo pronto para a gente vir para cá, então eu não tive, né, o tempo da pesquisa, da procura, e se eu não encontrasse a informação naquele dia, eu já tinha que tomar a decisão, enfim. E aí eu acabei criando esses vídeos para contar, né, como é que estava sendo. E uma das questões principais é que eu não tinha entendido o que era o co-op, e eu perguntei, né, pra menina que estava me assessorando, e ela falou, chegando lá você descobre. E eu descobri que queria ter optado por um curso co-op. E já era tarde, porque já tinha, né, o meu visto com um curso sem co-op e tudo mais, enfim. Outra coisa também que eu tinha ficado brava é que eu já tinha dito para ela que eu não ia poder trabalhar, estudar no verão, porque eu ia trabalhar e com certeza eu não ia me formar, tipo, fazer o curso direto em 1 ano, 4 meses. E no final das contas acabei tirando o meu visto como se eu fosse me formar, né, fazendo tudo direto. E eu fiquei muito brava porque na minha cabeça eles fizeram isso de sacanagem, sabe assim? Porque eu ia precisar estender o meu visto, ia precisar do auxílio deles e eles iam me cobrar mais um serviço. Já não estou mais tão brava, né? A situação já acalmou um pouco, enfim. Na hora que você está nervosa, você pensa, você não sabe o que você pensa, né? E eu ainda também não tinha descoberto como que eram as coisas. O que aconteceu? Eu, de fato, não trabalhei no verão, não estudei no verão passado, né? Eu precisei trabalhar e não tinha grana, né, para pagar o segundo termo. E aí, tirei as férias para trabalhar, para juntar grana, para pagar o terceiro período. E aí, já perdi o meu visto, né? Eu já não ia conseguir completar o curso dentro do prazo do visto. Então, eu precisei estender o visto. E aí, eu liguei para eles e falei, olha, né, como eu já sabia, eu não vou conseguir me formar na época né, que vocês falaram, e eu vou precisar estender meu visto. E aí, eles me cobraram $700, e eu fiquei mais brava ainda, porque na minha cabeça era muito claro de que eles estavam fazendo aquilo de sacanagem. O que mudou, né? O que acontece? De fato, né, eu precisei estender o meu visto. Eu mandei uma mensagem para a Fenshaw, né? Eles têm um International Center. E aí a menina que me atendeu, a Joy, ela foi excelente. E aí ela me mandou um e-mail e falou, ó, assista esse link, o vídeo desse link, siga esse passo a passo, tem os arquivos anexos e é isso que você precisa fazer. E de fato, assim, tava muito mastigadinho o que ela me passou. Eu falei para ela que eu queria trocar o meu curso de um curso sem co-op para um curso com co-op. Então ela me passou o passo a passo de como eu deveria fazer isso. Eu assisti aquele vídeo, é um workshop que uma menina tinha feito. Assisti primeiro ele completo, fiz umas anotações, depois eu assisti de novo prestando atenção em outros pontos. E quando eu fui preencher a nossa extensão, né, os nossos documentos, eu fui assistindo o vídeo mesmo, né. Então a menina ia falando, eu ia fazendo, ia seguindo passo a passo. E aí tem várias opções, né, porque se você vai estender para continuar estudando é um, se você vai estender para outra coisa é outro, se você é casado, se você tem filho. Então, cada pessoa tem a sua própria realidade, o que você vai fazer ali. O que acontece? A gente, no caso somos eu e o Dago, né, 2 adultos sem criança. E o meu curso era, a extensão era... Eu acabei não justificando esse negócio de que eu não estudei no verão passado e aí eu perdi a data. Não fiz isso. Eu só disse, quero transferir para um curso co-op. Então, automaticamente, o meu curso ia aumentar o tempo do curso. O que acontece?
eu precisei enviar uma série de documentos novamente, porque é o site lá do governo, e você preenche os formulários, os mesmos formulários que eu preenchi no Brasil, só atualizados, né, com algumas novas informações, e no final você tem que anexar os documentos. Eu precisei de novo comprovar a minha situação financeira, né, porque como eu tinha mais 2 termos para pagar, eu precisei novamente mostrar que eu tinha condições de pagar aqueles próximos termos, né. Então eu fiz essa comprovação financeira, e precisei de novo fazer os exames médicos. Então, foi realmente tranquilo, passo a passo muito fácil. E um dos documentos que eu precisei enviar foi uma carta da Fenchel. E nessa carta estava lá, data de graduação, abril de 2022. E aí foi quando eu repensei aquela minha situação lá no Brasil, quando eu tirei o primeiro visto. Como o meu curso não era co-op, na minha cabeça era a empresa que tinha sacaneado comigo, mas talvez tenha sido uma questão fechada, assim. A Fenchel manda uma carta que diz que o curso que eu me inscrevi vai terminar no dia X. E aí você acaba não tendo poder sobre essa informação. A informação tá ali, é a Fenchel que deu aquela informação. E o visto ele é baseado nessa informação. Então foi quando eu comecei a repensar, né, a minha brabeza toda. O que acontece? Eu enviei os documentos, fiz isso em outubro, eles falaram que em até 180 dias ia sair a resposta. Eu fiquei muito preocupada, porque eu achei que era muito tempo. Eu queria procurar o co-op no inverno, acabou que não deu, porque eu não recebi a tempo o meu permit para o co-op. Mas também não demorou 180 dias, eu apliquei no dia 15 de outubro, novembro, dezembro, eu recebi no dia 7 de janeiro. Então, se eu tivesse aplicado um pouco antes, talvez tivesse, né, dado certo. Mas também não vou ficar pensando nisso, chorando por conta disso. Acabei que eu estudei no inverno e logo no comecinho do período chegou o novo permit e eu já comecei a procurar o co-op para o próximo termo, que é esse termo que eu estou estudando agora. São 2 termos de co-op, né, então estende o visto para mais 8 meses, mas como eu já tinha perdido o primeiro termo, o segundo, né, o termo de verão que eu não estudei, eu só trabalhei, acabou que eu tive que acrescentar mais 1 ano, né, do meu visto. Meu visto ele era para vencer agora dia 31 de julho, ele vai vencer no próximo 31 de julho, que na verdade o visto ele vai até o dia que você se forma e mais 3 meses. Então acaba em abril e aí eles te dão 3 meses para você resolver sua situação, enfim. Então eu ganho 1 ano a mais. Então agora o meu visto vai até julho de 2022. E acabou que isso que aconteceu. Como eu estendi o visto porque eu troquei de curso, então eu não dei muitas satisfações, eu não precisei explicar nada, eu só falei, eu estava nesse e eu quero ir para esse curso que tem uma nova data de final. Então foi isso, não tive qualquer questionamento, não retornaram, não pediram mais explicações. Eu mandei os documentos e ficava lá de olho para ver quando vinha e recebi um e-mail. Você tem uma nova mensagem, né, na sua página lá, que você cria um cadastro lá. Aí eu entrei e falei, você foi aprovada, parabéns, espera alguns dias você vai receber o permit na sua casa. E de fato eu recebi o documento. Com esse documento eu tive que renovar o meu SIN, que é o Social Insurance Number, porque quando você chega aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é o seu social. E aí tudo é de acordo com o permit que você recebe no aeroporto. Então quando você chega aqui com o passaporte, o visto, tudo mais, eles vão olhar e aí eles vão imprimir um documento para você, que é meio que o documento principal, que é o Work Permit e o Study Permit. E aí, como eu tinha um novo permit e o meu social ele vencia também em julho desse ano, porque o meu primeiro visto vencia em julho desse ano, eu acabei tendo que renovar. E antes eu não podia co-op, agora eu posso co-op, então isso foi feito online. E trocou online por conta da pandemia. Não, a gente foi lá a primeira vez fazer e tudo mais, a menina falou que se precisasse se atualizar era só voltar lá, mas não tinha pandemia naquela época e agora eu fiz tudo online, escaneei, mandei o documento online e eles me mandaram, eu recebi na caixa de correio o novo permit. E comecei a procurar um estágio, que é o co-op, e não foi fácil, na verdade foi bem difícil mesmo, eu vou gravar um outro vídeo só falando disso.
Mas consegui, né? Ali no quase os 45 do segundo tempo, já eram as últimas oportunidades que tinham e eu consegui. Já consegui 2 períodos direto com a empresa que me contratou. Eles queriam já que eu fizesse os 2 termos de co-op. E então eu já garanti os 2 termos de co-op que eu tenho que fazer. E aí eu volto a estudar no próximo inverno, que aí é quando eu me formo. Então agora a situação acabou ficando um pouco mais tranquila, porque o último termo que eu paguei foi em novembro do ano passado e agora eu só vou pagar o próximo termo no próximo novembro. Então eu tenho todo esse período para juntar a grana, né, do próximo termo. E ainda, né, eu tô trabalhando e o Dago tá trabalhando, então full time, porque, né, o meu primeiro emprego eu não consegui trabalhar full time. Enfim, então começou a ficar mais de boa essa última etapa aqui do curso. E é isso, foi muito tranquilo fazer a extensão do visto sozinha, a Finch me deu muito suporte. Eu tenho um amigo meu que também precisou estender o visto, porém ele não trocou para co-op, ele só perdeu o termo do que ele não estudou, né, que ele trabalhou. E aí, acho que ele não precisou fazer a comprovação financeira, ou se ele precisou foi bem menos, né? Porque eu tinha 2 termos ainda, precisava comprovar que eu tinha todo esse dinheiro para pagar o curso. E ele também não precisou dos médicos, dos exames médicos, né? A gente refez o exame médico, exame de sangue, chapa do pulmão, enfim. A gente gastou em torno de $1.000 com tudo, médico, exames, e se não me engano foi $150 da aplicação. E, enfim, foi uma grana que a gente precisou pagar para poder continuar aqui. Se eu tivesse feito com a consultoria, teria sido 1.700, né? Porque é o 1.000 de todo o processo, mais $700 o que eles cobravam para fazer essa assessoria. E aí, não, foi tranquilo. Vou fazer a próxima vez sozinha também, sem medo, porque quando eu estava no Brasil, o meu medo era fazer besteira. E aí, como era uma decisão muito séria que eu tinha na minha vida, eu não queria arriscar por nada, sabe assim? Então, foi isso que me levou a buscar uma consultoria, alguém que me ajudasse. E eu fui muito sincera com eles, dizendo, né, da minha situação. E não acho que eu tive o retorno que eu queria ter tido, assim. Não tive a ajuda que eu queria ter tido. Enfim, apesar de hoje já entender um pouco melhor e achar que nem tudo era culpa deles e tudo mais, mas ainda assim, acho que eu poderia ter feito tudo sozinho sem problemas. Eu aconselharia quem vai aplicar para o college, fazer essa parte de aplicação para o college sozinho, entre em contato com o college. O college, se bobear, tem representante brasileiro, né, que pode entrar em contato com você, conversar mesmo em português. E eu pediria só ajuda pro visto. Eu acho que tem muito documento que eles pedem, é uma questão mais... é muita informação, é muito documento, você não sabe o que pode ser em português, o que pode ser em inglês. Aqui, obviamente, tudo é em inglês, né? Mas no Brasil, eu ficava com muito medo de tudo, então eu só não me arrependo de ter pago uma consultoria por conta disso. Mas aqui, fazendo as coisas que eu fiz, vi que é muito simples, o site é fácil de navegar. A Feixa me deu todo o suporte, inclusive com a atualização do meu computador, que eu precisava de uma versão mais atual do Internet Explorer, sabe? Até coisas técnicas assim, eles me ajudaram. E eu fiz a aplicação, recebi a resposta e foi super tranquilo mesmo. Então, é bem de boa, apesar de eu ter ficado, né, preocupada, obviamente, a gente fica ansioso até o resultado vir, mas quando eu recebi o permit atualizado e vida que segue. Valeu? Vou gravar depois um vídeo só sobre essa questão do co-op e explicar como que eu consegui, o que eu acho, como é que faz para as diferenças do Brasil, enfim. Vou fazer isso depois e posto aqui para vocês. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo.